Senhor Presidente da União de Freguesias de Aldovar, Foz do Douro e Novo Gilde, minhas senhoras e meus senhores, muito boa tarde a todos. Especial saudação a Jussara Binotto, da MEO, que nos vai filmar a todos. Espero que apareça toda a gente. No dia 3 de fevereiro passado foi feita a primeira parte da apresentação do livro Como se Fora um Conto, de José Fernando Magalhães, com ilustração do artista António Mendes. Hoje, neste Forte São João Batista, que daqui a 10 anos cumpre 500 anos em que essa igreja, do qual nós vemos apenas essas duas janelas, pertencem, foi feita e depois, portanto, acabou por desaparecer e quase ninguém a conhece, fora os especialistas. Bom, neste Forte São João Batista damos seguimento a esta apresentação. É essa apresentação. Tenho o gosto de vos servir de guia para a mesma. Por razões de função, a doutora Maria Lacerda acabou de nos deixar porque participa no júri das marchas populares e, portanto, que começa dentro em pouco no centro da cidade. Eu passo a palavra de imediato, ou não, vou passar de imediato, mas antes vou apresentá-lo um bocado ao Dr. Valdo Figueiredo, que é o nosso apresentador de hoje. Ele também é José de Magalhães, eu confesso que só descobri agora, José de Magalhães, Valdo Figueiredo, isto é perseguição, é natural de Tondela. Aliás, ele repete-nos infinitamente a origem, como que os leões na selva a marcar terreno, sabe? É licenciado em História por Coimbra, onde foi presidente da Associação Académica. É um ensaísta, poeta e agitador cultural, como ele gosta de se chamar. E tem dado o privilégio a esta nossa Foz de a ela se dedicar. Dirige o programa cultural mais interessante, a meu ver, que por aqui corre, a Foz Literária. Correm outros muito interessantes também, mas neste castelo, mais um episódio desse programa Foz Literária, decorre na próxima quarta-feira pelas 18h30. Pedro e Inês serão lembrados, e lembrado será o que muitos querem esquecer ou não sabem. Muita da vida deste famoso casal de amorosos passou-se há quase 700 anos por estas bandas, pelo nosso norte. Poucos sabem também. Compareçam, portanto, na quarta-feira aqui. Mais ainda sobre o nosso apresentador, muito rápido, a sua poesia completa, o seu poema foi publicado pela Imprensa Nacional em 2007, ele é diretor do Centro de Estudos Tomás Ribeiro, ensaísta, conferencista, muitas mais coisas podem ser ditas evidentemente. Ele recebeu a medalha de ouro do Conselho de Tondela e a de prata do Conselho de Oeiras por serviço prestados à causa do património que é nosso. Complementamos dizendo que este cidadão do mundo é diretor do semanário Folha de Tondela, fundado em 1906, e recordando a origem do nome da terra que o viu nascer, Tondela. Espero que ao tom dela, que foi essa, ao som dela, nos cheguemos à nossa cultura, a única via segura e firme de alcançarmos a verdadeira liberdade. Tem a palavra o Dr. Valdo Figueiredo. Muito boa tarde, só estou no Nortigão, meu querido amigo José Fernando Magalhães e o Joaquim Pinto da Silva, meus amigos, minhas amigas. Como se entrássemos também num conto. É isso mesmo. Quando estamos a ler um livro, o que mais desejamos, eu pelo menos, é entrar também na história ou nas histórias. Ser como que personagem que se acrescenta à galeria que se enreda na obra e ir por aí adiante até ao fim. Ao fim, quer dizer, se o fim for bom, esclareça-se devidamente. Se, então, a obra for daquelas bem vivas e traz-nos várias histórias, melhor ainda, porque poderemos disfarçar-nos de pessoas diversas e entrar pelas páginas dentro, disfarçadas de muitos modos e atavios. Como que a encenar-nos por aí fora, a dizer igualmente de nossa justiça, a dar opiniões, a fazer gestos e a tecer considerações, ilustradas ou não, conforme e, por que não, até dar alento aos personagens com os quais mais nos identificamos. Como se fora um conto e nós também fôssemos contados, ou entrássemos nas contas. Mas afirme-se claramente, entretanto, que
que isto só acontece se as páginas estiverem nas nossas mãos, se a história ou histórias dispostas à nossa beira forem vivas, bem escritas, com português escorreito, purificadas dos anglicismos e francesismos parolos e pirosos que enxameiam as falsas prosas que andam por aí, sempre prontas a mostrar o que não passa da mediocridade deslumbrada que todos os dias nos comenta, quer dizer, que todos os dias nos comente. Entre parênteses, preparem-se para os próximos dias, a propósito e a despropósito da grande tragédia de Pedrógão, começarem a ouvir falar de downburst. Downburst para aqui, downburst para lá, infelizmente já vêm já prevenidos quanto a isso. Meu caro José Magalhães, quando fui privilegiado com o seu convite para dizer como se fora um conto, comecei a pensar no modo como deveria fazer. Com franqueza beirã que me é própria, logo congeminei a abordagem. Vou começar por aproveitar a ocasião para dar largas a uma ideia que anda comigo há muito tempo e que ainda não tinha conseguido entretecer. Vou principiar pela exposição e defesa do que eu chamo a minha teoria da anti-apresentação. E que teoria é essa? Pois aí vai. Normalmente, as chamadas apresentações de livros começam por exibir, disfarçadamente é certo, as qualidades do próprio apresentador, a sua sabedoria, com os termos caros, diegese, ecfrástico, focalização, etc., etc., alongando-se por caminhos e travessias que pouco a pouco vão se afastando da obra, embora dizendo sempre o melhor do autor e das qualidades que o exornam. E o texto? Ah, sim, o texto é bom, é muito bom. Um dia destes tenho de o ler. Vai para o monte das coisas que tenho de ler à noite. Este vai já para a mesinha de cabeceira, mesmo ao lado dos outros também bons, que felizmente já lá estão. Meu caro e grande amigo José Magalhães, meus pesados amigos, se esse grande gênio da cultura portuguesa que foi e é Almada Negreiros, que ainda agora andamos a celebrar, fosse vivo, e desculpem a irreverência, diria bem alto, gritaria bem alto, abaixo a apresentação. Viva a leitura. Viva, mas é a leitura da obra publicada. Venha a vida depois da vida. Venha a Dona Guiomar de Menezes e a Natália Cigana, mais o Sr. Adérito Engraxador e o Viúvo Provisório, o Menino e o Papagaio. Encontremo-nos no bar depois de jantar. Vamos ver as dores da minha tristeza e a Dona Ana da Casa Grande. Cheguemos até à epopeia das francesinhas nas invasões francesas. Pelo meio, visitaremos a Sra. Dona Anésia e o Sr. Dr. Antunes e vejamos como foi aquele 1º de abril. Deitemos atentamente, entretanto, um olho à vizinha e ouçamos bem o ternurento sente-se aqui no meu colo, mamã. E quanto mais depressa a lermos melhor, porque neste caso aqui temos, com as excelentes, magníficas ilustrações de António Mendes, um belíssimo livro de contos. Não como se fora um conto, mas como é, e é a valer, boa e da melhor literatura. Leia-se, leiam e depressa, porque cá estaremos deste lado como implacáveis cobradores da leitura. E de fraque, se for preciso. Muito obrigado. O apresentador principal recusou exibir-se, vou eu fazer isso. Eu tenho que dar 2 palavras sobre o artista António Mendes, cujas condições de saúde não permitiram que ele estivesse aqui. Queria recordar que o liame, esta ligação entre a Foz e Lessa, porque António Mendes é de Lessa, aliás, um dos contos do Magalhães no livro trata exatamente da Dona Guiomar, que é de Lessa também, todo o cenário é esse.
Eu queria dizer que dos nossos pescadores, do pintor Francisco José de Rezende, personagem que temos que estudar melhor e que pintou muitas cenas do rio Lessa em que se vê a foz ao fundo. António Nobre, que poetou sobre a Boa Nova e os poentes desta nossa barra aqui ao lado. Portanto, estas duas localidades foram, até à construção do Porto de Leixões, um contínuo marítimo. António Mendes, o ilustrador desta obra, ao juntar o seu talento ao nosso autor, segue esta trajetória, que temos alimentado, aliás, em encontros regulares, colaborando com, e aqui a presença de personalidades da Foz de Matosinhos e de Lessa, com os amigos de Lessa, o Orfeão de Matosinhos, cujo presidente está aqui, a Associação de Matosinhos do Passado ao Futuro, etc. António Mendes valorizou este livro de contos, apercebendo-lhe o conteúdo e tratando em imagens singelas e claras os enredos que leu. As suas obras são também elas uma leitura interpretativa. Desenha e por isso exprime, e portanto, como não está cá, nós fazemos esta simples homenagem, portanto, em nome do livro e do autor. Duas palavras também para o professor Albano Chaves, que está aqui presente, outro ilustre leceiro, que escreveu o prefácio, que, como o José Val Figueiredo disse, portanto, vocês também irão ler com certeza, e que também acrescentou valor à obra agora publicada. Sobre o autor, José Fernando Vieira de Magalhães é um companheiro ativo de atividades nossas, muitos nós que estamos aqui nesta mesa, inclusive a Dona Freguesias, nomeadamente na Foz Literária, nomeadamente do Progresso da Foz. É natural da Foz de Douro, ali na rua Monte da Luz, que é uma espécie do último bastião da Foz velha, ou pelo menos da Foz de transição, se quiserem, antes de entrarmos na outra, mais a norte, a Nova Foz, a de ruas direitas e largas, que crescendo nos ligam a Matosinhos. José Fernando Vieira de Magalhães dedica-se à fotografia e à escrita desde muito novo. Na fotografia, que não é o nosso tema de hoje, participou em inúmeras exposições a solo ou coletivas e participou em livros de fotografia, Infinito, Árvores, Retalhos do Planalto, tendo publicado um seu, muito bonito aliás, Via Somnium, isto foi em 2013. É autor de uma seleção de crónicas semanal sobre a cidade do Porto, publicada já mais de 180 vezes, no blog A Viagem dos Argonautas, onde também mantém uma outra página de poesia, Imagem e Poesia, assim se chama, com cerca já de 100 edições. Portanto, é um trabalhador ativo da escrita. É autor em poesia de 1, 2 e 3 e está presente nas antologias poéticas Poesia Sem Gavetas, Entre o Sono e o Sonho e na coletânea de contos 100 Histórias, Conta essa História Outra Vez. É coautor do livro Campanheiros 140 anos da Estação de Caminho de Ferro e colaborou fortemente em vários livros com a publicação de fotografias, como por exemplo Ramalho Ortigão, Foz Saudosa Foz, que foi em 2015 isto. E depois Eu Não Morrerei de Todo, de Alberto Pimentel, um texto sobre o Conde Ferreira. Sobre ele, escritor, entre muitas opiniões publicadas, retenho duas coisas escritas. Maria Amélia Vieira. O seu espírito inquieto, sobre Maria Amélia Vieira, sobre José Magalhães. O seu espírito inquieto deambula entre os temas mais práticos e os existenciais na escrita, e entre o cotidiano mais concreto e imagens quase fiéricas na fotografia. E ainda do prefácio de Albano Chaves, José Magalhães brinda-nos com um caleidoscópio de situações em que, se nunca aconteceram connosco, poderia muito bem acontecer. Mesmo em casos menos alegres como esses contos não afinam pelo frequente diapasão da gemebunda clave do soluço, como escreveu Horácio Marçal sobre a dimensão peculiar da nossa literatura. A sua escrita, bem pelo contrário, tem iluminado a luz da Foz e de Lessa da Palmeira. Incentiva-nos a ler a linha seguinte para sabermos como tudo acaba, mesmo que pensemos saber de antemão como acabará. Como um belo poente leceiro fozeiro com que o dia acaba, mas que nos promete um outro poente para o dia seguinte, onde o autor voltará a encontrar inspiração para escrever e fotografar, pois a capacidade está sempre presente. Tem a palavra o nosso autor. Muito obrigado pela vossa presença. Muito boa tarde. E tenho que agradecer a presença especial de alguns amigos. Tenho que começar pelo nosso presidente da Freguesias, Dr. Ortigão, que faz o favor de ser um amigo e que aceitou presidir esta mesa. A doutora Maria Lacerda, que infelizmente já não está aqui a mudar para a cultura da União das Freguesias.
e que aceitou prontamente que esta apresentação fizesse parte do FOSARTE e, portanto, por isso nós estamos cá hoje. Ao Sr. António Mendes, que fez os desenhos do livro e que, por motivos de saúde, não está cá hoje. Ao Dr. Albano Chaves, que prefaciou e o apresentou em Lessa da Palmeira. Ao editor Jorge Castelo Branco. Ao meu amigo Joaquim Pinto da Silva, que aceitou apresentar-me e ao António Mendes e fazer de pivô aqui nesta nossa mesa. Ao Dr. José Valdo Figueiredo, que aceitou apresentar este livro e o fez, como é seu hábito, brilhantemente. Claro que refiro a estas pessoas, mas, no entanto, agradeço a presença de todos vós, um a um, os mais conhecidos, menos conhecidos, mas todos, felizmente, meus amigos e que eu muito prezo. Sobre os contos, já foi dito o essencial. O Dr. José Valdo Figueiredo hoje ter-vos-á aguçado o apetite para os lerem. Quanto aos desenhos de António Mendes, só posso dizer que são de excelente qualidade e que espero voltar a ter o privilégio de poder contar com a sua mestria em qualquer outro livro que eu venha a escrever. E não vos vou passar mais com estes agradecimentos. Vou simplesmente terminar lendo-vos um bocadinho de um dos contos, isto se a luz me permitir, que os meus olhos andam meios aflitos. Obrigado. Guiomar passou de um sono profundo à consciência quase plena, com uma brusquidão tal que foi de imediato dominada pelo medo, sentindo uma desconfortável pontada de preocupação defensiva. Não fazia a menor ideia do que a despertara ou onde estava. O seu coração batia como louco e viu-se perdida. Todos os sinais de aviso soaram, estridentes, mas já era tarde. Estava totalmente dominada, perdida, bloqueada. Do lado de lá, sentiu ouvir um zumbido que lhe penetrava os ouvidos e lhe provocava uma sensação de turbilhão e náusea. A dor que sentia nascia-lhe no peito e dirigia-se para cima, sempre para cima, estendendo-se pelo seu braço esquerdo. Custava-lhe respirar e sentia-se desorientada, mas pouco a pouco a sua mente foi abarcando o que havia à sua volta. Uma parede, um quadro, um quarto, o seu quarto. Apercebendo-se de que era de noite e que chovia. Ouvia-se. Tentou levantar a cabeça sem o conseguir. Tentou mover-se e nada aconteceu. Estava imobilizada. Gritou pelo marido, alto, muito alto, por alguém, fosse quem fosse. Ou antes tentou gritar, já que da sua boca nada mais saiu do que um murmúrio. De todo o seu corpo, só os olhos se moviam, como loucos, e as veias do pescoço latejavam fortemente. O medo nascera-lhe num qualquer lugar e medrava no escuro do quarto, até se tornar maior que ela e lhe tomar o corpo. Uma vez instalada, comia-lhe quaisquer sinais de esperança, sempre a recomeçar a partir do momento em que a julgava dominada. À sua frente, viu crescer muros altos, intransponíveis, e a visão toldou-se-lhe fortemente, parecendo que a cegueira, uma qualquer cegueira incómoda, vinha instalar-se definitivamente. A escuridão ameaçava engoli-la e um suor que se tinha iniciado na testa, fazendo-lhe arder os olhos, já se espalhava por todo o corpo, encharcando-a. O medo começou então a transformar-se em terror. Com mais um esforço, Guiomar tentou dominar as apreensões e resistir à escuridão. Começou por tentar raciocinar. Afinal, por que estaria neste estado? O que estava a acontecer? Onde tinha estado antes? Não seria tudo isto só e apenas mais um pesadelo, como os que frequentemente tinha desde há muitos anos? O resto é convosco. Muito obrigado.
Encerra o Presidente da União das Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Virgílio, Dr. Nuno Ortigão. Boa tarde a todos. Eu vou estar quase como o Dr. Val Figueiredo, que é o anti-presidência de uma mesa de apresentação de livro. Tentar. Mas pronto, fiquei já contente porque uma parte útil já fiz, que foi conseguir passar aqui a luz para que o José Magalhães pudesse ler o parte do livro, exatamente. Falando um bocadinho a sério, eu estou entre amigos, agradeço obviamente a presença de todos, mas agradeço sobretudo a excelência das pessoas que tenho à minha volta, a começar obviamente pelo José Magalhães, que me surpreendeu positivamente, enfim, foi uma surpresa e uma honra conquistada ao longo destes anos, o que para mim vale bastante. É uma espécie de reconhecimento, que é um reconhecimento mútuo de trabalho, mas reconheço mútuo da minha parte, da cidadania do José Magalhães, em muitas questões que nos coloca, muitos desafios que nos faz, enquanto executivo, para estarmos atentos a fenómenos da nossa freguesia, enfim, mais particularmente, obviamente, na Foz e no Virgílio, mas também através do blog que aqui já foi referido, alguns encantos de Aldoar, entre os quais recentemente uma pequena, não são capelas, são as alminhas, não é? Eu às vezes chamo registros, eu falo muito em registros, porque enfim, são mais pequeninos, gosto imenso, a minha avó tinha bastantes na Nazaré, mas as alminhas enfim, isto não vai ser mal entendido, mas parece que o José Magalhães também é um caçador de alminhas e realmente vai-nos mostrando umas fantásticas, e esta aqui está bem perto do sítio onde eu trabalho, que é a sede da União de Freguesias em Aldoar. José Magalhães, muito obrigado, fiquei mesmo satisfeito por este convite, porque entendi nele uma conquista de alguns anos, destes anos que já passaram, estão quase no fim desta experiência autárquica, e de algum reconhecimento pelo aquilo que temos vindo a fazer. Reconhecimento esse e agradecimento, obviamente, ao Dr. Val Figueiredo, aqui ao meu amigo Quinzé. Eu não vou já mais arriscar outra vez dizer Joaquim Pinto da Silva, porque senão vou me engasgar, como já me engasguei uma vez. Mas é extensivo pelo trabalho do Progresso da Foz, uma das grandes instituições desta União de Freguesias. Ainda há bocadinho aqui em baixo, pela ocasião da atuação da tocata da Academia, eu dizia que eu este fim de semana sou um presidente particularmente feliz, porque não só vi mais uma vez um São João puro, aquilo que eu chamo de São João em estado puro na nossa freguesia, São João do Paraíso da Foz, São João das Torres Vermelhas ali da Pastoeira, o São João do Orfeão da Foz, o São João de Virgílio, enfim, o São João da Academia, ou seja, as nossas pequenas coletividades continuam a manter esta chama viva, e que é a tal tradição do São João, que é o São João do bairro, que nós tanto preservamos. Ao mesmo tempo, temos o Clube de Minigolf a comemorar 44 anos, o Clube de Minigolf esse que é um campeoníssimo a nível nacional, é o clube com mais títulos nacionais ao longo da sua história e no país, recentemente com 7 títulos nacionais. Também está a comemorar ontem e hoje, o torneio Cidade do Porto, aqui ao nosso lado. A Academia com 38 anos, a fazer também o seu aniversário. O Orfeão hoje vai-nos representar nas Rusgas. A Banda Marcial da Foz, a única banda filarmónica do Porto, vai atuar daqui a, enfim, 5 minutos aqui fora. Enfim, é realmente um orgulho ter instituições deste calibre, com qualidade, com talento e no caso do Progresso, com esta missão de cidadania, de espalhar cultura, tornar cidadãos mais exigentes, mais cultos, com mais conhecimento.
para o Dr. Val Figueiredo, enfim, ele sabe, a estima, ainda outro dia, na inauguração do Fosarte, lhe transmiti aquilo que tem feito por nós. O Fosarte, enfim, é esta conjugação de vontades de várias instituições, que aqui, e eu aqui devolvo um bocadinho o que o José Magalhães disse, nós é que sentimos honra em que ele aceite que realmente aceitado que viesse para cá esta apresentação do livro, enriquecendo o já de si riquíssimo programa do Fosarte, mas ao Dr. Val Figueiredo estas iniciativas, várias iniciativas, onde eu também, obviamente, até porque foi a primeira, tenho um carinho muito especial pelo Foz Literária e, sobretudo, muita curiosidade por quarta-feira, porque foi o meu trabalho de fim de curso. Eu sou licenciado em História, fiz um trabalho de fim de curso porque, ainda por cima, a minha mãe e a minha família, a parte da família de Alcobaça, nasci a ver os túmulos de Dom Pedro e de Dona Inês e descobri uma coisa que provavelmente, é melhor não dizer nada porque senão vou logo divulgar a ligação à Foz, mas o túmulo de Dom Pedro é todo ele dedicado a São Bartolomeu, que era uma coisa que eu não fazia a mínima ideia e que cheguei e um dia, provavelmente, se aqui continuar, um dos cortejos de trás de papel há de retratar exatamente esse casal por essa ligação que eu descobri no trabalho que fiz sobre os túmulos de Dom Pedro e Dona Inês e que são realmente duas peças que eu não me canso de ver sempre que vou para Alcobaça, vou muitas vezes, tenho lá a família em Alcobaça e na Nazaré. Dr. José Val Figueiredo, outra vez, vou regressar a si, porque o Fosarte vai terminar no próximo fim de semana com um evento que eu considero grandioso, prestigiante para uma freguesia. Enfim, eu costumo dizer um bocadinho com vaidade que somos mais do que uma freguesia, realmente isto temos de ter feito um trabalho que eu acho que é um trabalho muito, muito interessante na área cultural, mas realmente conseguir juntar os roteiros literários neste nome literaturismo que eu acho muito interessante, juntar num encontro nacional, uma junta de freguesia, desenvolver este tipo de trabalho que vai ter lugar no sábado e no domingo é notável. E isto deve-se muito a esta, exatamente aqui no Forte de São João, a partir das 9h30 da manhã de sábado, terminando no domingo, de sexta, peço desculpa, o Fosarte é que termina no domingo, de sexta-feira e depois prolonga-se até sábado, juntando vários roteiros, enfim, as pessoas ouvem muito falar dessa, de Camilo, enfim, vamos ouvir aqui vários do país todo, alguns deles que eu também desconhecia, e pronto, e tem sido isto um bocadinho o que esta União de Freguesias tem tido a sorte de ter, que é pessoas preocupadas com a cultura, com os valores da nossa nação, da nossa união e da Foz em particular, e por isso aos três o meu agradecimento, a quem esteve aqui presente também, é sempre uma satisfação, sobretudo para quem vem às vezes pela primeira vez, e quase parece que nestes últimos tempos se vem pela primeira vez ao Forte de São João Batista, porque ele vai mudando um bocadinho, até o chão agora já é diferente, mesmo lá dentro, lá em baixo já está muito diferente. Teve aqui uma intervenção muito interessante, onde se deixaram ficar algumas peças, coisas pintadas, iluminação, duas salas logo no início que não podem ver, obviamente, porque elas estão neste momento fechadas, mas que ficaram magníficas, que também faz parte da nossa intenção de valorização do património cultural, e este edifício em particular que eu aprendi a gostar, até porque sou de História e tenho que me diferenciar por não o conhecer, a não ser no início destas minhas funções. Não me vou alongar muito mais, vou dar os parabéns ao Zé Magalhães e também pela iniciativa, e agradecer mais uma vez realmente o privilégio que temos de eu ter e deste Executivo ter pessoas que nos ajudam tanto a transmitir conhecimento e cultura, que é no fundo o nosso objetivo e uma das nossas grandes apostas. Obrigado a todos, bom domingo, bom descanso. A razão de estarmos aqui é a apresentação do livro de José Magalhães.
obviamente implica também que as pessoas sejam convidadas a comprá-lo se quiserem. Ele está aqui disponível para as assinaturas forem precisas. Agradece também porque falhou ao Instituto de Defesa Nacional, que é quem tem, digamos, a responsabilidade sobre este edifício, e agradecer-vos a vossa presença. Até breve, até quarta-feira e até sexta, se quiserem. Apareçam sempre.